salário maternidade. Hoje a gente vai falar de RMI, que é a renda mensal inicial, o valor inicial que a pessoa que recebe o salário maternidade vai receber, tá? Então, RMI, renda mensal inicial, né? A renda mensal inicial do salário maternidade, ela não tem como base o salário de benefício, tá, pessoal? Significa dizer o quê? Que ela não vai levar em consideração aquelas contribuições a partir de julho de 94, tá? E a gente vai entender como é que isso é feito, tá joia? Então, é calculado de forma diferenciada, dependendo do tipo de segurado, tá? Que vai requerer o benefício. Então, aqui o artigo 28 vai trazer para a gente essas noções. Como é que funciona em relação às empregadas? Como é calculado o salário maternidade das empregadas? As empregadas, tá? A gente vai ter a previsão normativa ali no regulamento, artigo 94. O salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua última remuneração integral. Então, se a empregada ela ganhou aí R$4.000, a sua última remuneração, esse será o valor aí do benefício para ela, tá? Vai ser pago pela empresa, preste atenção, porque a banca cobra esses detalhes, e efetivando-se, então, a compensação financeira depois. O que é a compensação financeira? A empresa paga, mas depois ela vai ter que pagar a sua cota patronal, vai ter que pagar ali os tributos previdenciários, as suas contribuições sociais. Dessas contribuições sociais, abate o valor. Então, digamos que a empresa tenha que pagar um salário de maternidade de R$4.000 e ela tenha que pagar R$5.000 de contribuição social, de imposto para a Seguridade Social, né, de contribuições previdenciárias. Nesse caso, ela vai abater esses R$4.000 que ela já pagou a título de salário maternidade, tá? Olha o que é que diz aqui o artigo 94, inciso 3. Efetivando-se a compensação, observando o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se a renda mensal do benefício, o disposto no artigo 198. Tá? O salário maternidade, tá? Quem é que tem a responsabilidade de pagar por esse benefício em caso de demissão antes ou durante a gestação? Veja, a empregada ela está grávida. A gente sabe que quando ela está grávida, ela tem ali uma certa estabilidade, ela não pode ser demitida. Mas e se acontecer dela ser demitida? E aí, como é que faz? Quem paga é o INSS? Quem paga é a empresa? Como é que funciona isso? Vamos entender. Tá? O artigo 97 vai trazer a seguinte redação. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade, situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social. Eu me lembro muito bem, quando eu era servidor do INSS, logo nos primeiros anos, que a gente negava esse tipo de benefício e acabava sendo judicializado. Mas houve um avanço aí hoje, quando a segurada está desempregada, não importa se ela saiu por conta própria, se ela foi demitida, se ela vai ter direito a uma ação judicial para ser reintegrada ao seu cargo. Nessa situação, quem vai pagar, ela não estando na empresa, vai ser aí a própria Previdência Social. Já a trabalhadora avulsa, ela vai ter um regramento parecido, mas com alguns detalhes que a gente precisa observar. A segurada avulsa, tá? O salário maternidade da trabalhadora avulsa é pago diretamente pela Previdência Social. Consiste em uma renda mensal igual à sua remuneração integral, observando o disposto no artigo 19E. Toda vez que você estiver vendo aqui artigo 19E, você vai lembrar que as contribuições não podem ser inferiores ao salário mínimo para serem consideradas para fins previdenciários, tá? Esse é o entendimento desse artigo 19E. Hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício, tá? O disposto no artigo 98. Então, o que diz aqui o artigo 19E, a partir de 13, isso aqui é do regulamento, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição, de manutenção da qualidade de segurado, de carência, tempo de contribuição, de cálculo do salário de benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Então, o resumo da ópera, sempre o benefício que for concedido a partir de 13 de janeiro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, ele precisa
a contribuição que dá direito àquele benefício precisa ser de pelo menos um salário mínimo. Com relação às avulsas, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui. Qual é o detalhe que eu quero que você preste atenção? Tanto as empregadas e as avulsas, elas têm um salário maternidade igual ao valor integral da sua remuneração mensal. O que é que vai diferenciar? A empregada recebe da empresa, a avulsa recebe do INSS. E isso aqui cai muito em prova, porque a banca troca. E aí você que está ali, quem é que paga o salário maternidade? A empresa ou é o próprio INSS? No caso da empregada, a empresa. No caso da trabalhadora avulsa, o próprio INSS, tá? E o salário maternidade das empregadas e avulsas, ele pode superar o limite máximo, o teto máximo do INSS. O INSS tem um limite mínimo, salário mínimo, e um teto, 7 mil e um quebradinho atualmente. Nesse benefício específico, o salário maternidade de empregadas e avulsas, preste atenção, empregadas e avulsas, pode ultrapassar o valor do teto. Então, a trabalhadora ela recebe 10 mil reais de remuneração, a empregada ela vai ter um salário maternidade de 10 mil reais, tá? Mas limita-se ao valor máximo recebido pelos ministros aí do STF. Um outro detalhe é a empregada de MEI. A empregada de MEI é empregada também, mas o MEI, que é o microempreendedor individual, ele tem um regramento tributário diferenciado. Como esse regramento ele é diferenciado, a gente tem algumas observações aqui que a gente não pode deixar passar. Veja só, o salário maternidade B80, tá? Para você que vai ser servidor do INSS, já vai se acostumando, é o código do salário maternidade. O salário maternidade da empregada do MEI, quem paga é o INSS, presta atenção. E o salário maternidade devido à empregada do MEI, de que trata o artigo 26, o parágrafo 26 do artigo 9º, será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 98. Então, você depois vai ter que ler esse artigo 198 para você entender, mas eu já vou explicando aqui ao longo dessa aula o que é que significa para você. Um detalhe aqui, quem vai pagar esse benefício aqui, mesmo sendo empregada, mas se é empregada de MEI, quem paga é o próprio INSS. Empregado normal, quem paga? O empregador. Empregado normal que foi demitido, está em período de graça, quem paga é o INSS. Trabalhador avulso, quem paga é o INSS. Empregada de MEI, quem paga é o INSS. Cuidado com esses detalhes, porque é essas cascas de banana aí que vem na prova da gente. E cabe ao MEI recolher essa contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço. Então, olha, ele tem que fazer o recolhimento da cota patronal dele quando a empregada estiver recebendo ali o benefício. Tá joia? Agora a gente vai entender como é o cálculo do valor do salário maternidade para empregada doméstica, para facultativo, para contribuinte individual e para assegurada especial. Vem comigo aqui para a gente entender esse assunto. Olha só, o artigo 73 vai dizer o seguinte: assegurado o valor de um salário mínimo, salário maternidade, para as demais seguradas, pagos diretamente pela Previdência Social. Então, todos, a segurada doméstica, a segurada especial, contribuinte individual facultativo, quem paga é o próprio INSS e o valor correspondente dos seus últimos salários de contribuição para a segurada empregada doméstica. Então, se o último salário de contribuição da doméstica foi de 10 mil reais, e aí, vai ser 10 mil reais? É o que está dizendo aqui, em um valor correspondente ao seu último salário de contribuição para a segurada empregada doméstica. Olha, repare, vamos entender aqui isso aqui. Assegurado, tá? Olha só, assegurado o valor de salário mínimo, o salário maternidade das demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá em um valor correspondente ao seu último salário de contribuição para a doméstica, em 1/12 sobre o valor ao qual incidiu a sua última contribuição anual para o segurado especial, tá? E em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas, a contribuinte individual e facultativo. Perceba que a empregada doméstica, pessoal, ela está aqui, né, dentro desse artigo, assegurado o valor de um salário mínimo, o salário maternidade para as demais seguradas. O que esse artigo está dizendo? Ele está falando que
não pode ser pago menos que um salário mínimo para esse valor de benefício. Mas, quando eu venho para a doméstica ele traz especificamente dizendo em um valor correspondente ao último salário de contribuição para empregada doméstica. Ah, um detalhe, então ele pode ser superior ao teto do INSS? Eu entendo aqui que não. Por que não? Porque se a gente está falando de último salário de contribuição, o salário de contribuição, o máximo que ele pode ser é teto do INSS. Pegou aí a interpretação? Mas e por que a empregada pode? Porque a empregada que não é doméstica e a trabalhadora avulsa, a gente tem a previsão legal direta dizendo que não se limita ao teto. Tá joia? Então, é esse o entendimento que a gente vai aplicar aqui. Um dozeavos sobre o valor, do valor sobre o qual incidiu a última contribuição anual para o segurado especial, traz alguma confusão para quem está começando aí no estudo da matéria. Fala, nossa, professor, mas o segurado especial não é aquele que pode se aposentar mesmo sem ter contribuído? Na prática, sem ter vertido uma contribuição, sem ter pagado um carnezinho? Sim. Mas isso não faz dele um segurado que não deva contribuir, por isso que ele é obrigatório. Eu sempre gosto de bater nessa tecla para você que está começando seus estudos, até para você que já estuda há algum tempo, que o segurado especial ele é especial justamente por quê? Porque caso ele não pague o INSS com uma contribuição ali de carnê, vá lá, gere a guiazinha e pague, ele vai ter considerado como contribuição o período de atividade rural dele, mesmo que ele nunca tenha contribuído efetivamente para o INSS. Tá bom? Por isso que ele é especial, mas o segurado especial ele deve sim contribuir. Já para um dozeavos, tá? Da soma dos últimos salários de contribuição, as apuradas em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas, ou seja, a facultativa e a contribuinte individual. Então, vai tirar a média dos últimos 12 meses de contribuição. Se a média dos últimos 12 meses de contribuição dela, que ela pagou em cima de R$2.000, ela vai ter o benefício no valor de R$2.000. É assim que vai ser calculado o valor aí do benefício. Já a empregada intermitente, o salário maternidade devido a ela será pago diretamente pela Previdência Social. Gente, pega sempre isso, ó. Quem é que paga? Tá? Até agora, na prática, a única que recebe direto do empregador é a empregada comum, segurada empregada. Por que eu falo empregada comum? Para diferenciar para vocês da doméstica, tá bom? Então, observando o disposto no artigo 19E, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício nos termos do disposto no artigo 198 e não será aplicado o disposto no artigo 94. Preste atenção aqui. Salomão, eu vi recentemente que o STF decidiu que é inconstitucional a cobrança, o desconto de contribuição previdenciária do salário maternidade. Bom, isso ainda não está em lei, tá? Então, conforme a legislação, conforme o regulamento, conforme 823 e 8212, há sim desconto previdenciário, tá? Nesses benefícios, como explicamos em aulas anteriores. Tá? A partir de novembro de 2019, 13 de novembro, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo de salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo, tá? Do salário mínimo mensal do salário de contribuição. Sempre artigo 19E não pode ser aí infringido. O salário maternidade de que trata esse artigo consiste na média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses que antecedem o parto ou adoção ou obtenção de guarda para fins de adoção. Então, se eu estou falando aqui de um empregado intermitente, aquele empregado que trabalha 2 dias num lugar, aí muda, trabalha 3 dias no outro, fica 4 dias sem trabalhar, nesse caso específico, como é que eu sei a remuneração, como é que eu sei o valor do benefício salário maternidade para ela? Eu vou tirar a média das últimas 12 contribuições, dos últimos 12 meses. Essa média vai me dar um valor de salário de contribuição. E esse valor que vai determinar, então, aí qual vai ser o salário maternidade dela. Tá? Na hipótese dos empregados intermitentes concomitantes, a média aritmética que se refere ao parágrafo primeiro será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade. Ou seja, eu trabalho intermitente ao mesmo tempo em mais de 2 empregos. Eu vou somar toda a remuneração,
tá? Vou tirar a média dos últimos 12 meses e vou pagar apenas um salário maternidade. A contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base de cálculo a soma das remunerações pagas no período de 12 meses anteriores à data do início do salário maternidade, dividida pelo número de meses em que houve remuneração. Então, é assim que é feito o cálculo, para que as empresas saibam também quanto é que ela deve pagar aí para fins de benefício previdenciário, de contribuição patronal, tá? Agora, em relação à empregada com jornada parcial, o salário maternidade devido à empregada com jornada parcial, cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado o disposto no artigo 19E, será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício. Tá? Na hipótese de empregos parciais concomitantes, se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário maternidade será pago pelas empresas, observado o inciso 2 do artigo 98. E para fins do disposto, tá, no parágrafo 1º, a empresa que pagar a remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição deverá exigir da empregada cópia dos comprovantes de pagamento efetuado pelas demais empresas. Então, aqui, a gente tem uma trabalhadora intermitente com jornada, na verdade, uma empregada com jornada parcial, trabalha meio período, tá? E aí ela trabalha meio período, a empresa vai pagar ali proporcional. Quando ela não paga tudo junto, que dá o salário mínimo, ela tem que exigir da empregada comprovante de que as outras empresas estão ali fazendo o pagamento da outra parcela. É uma previsão legal. Tá? Confesso que na minha prática jurídica como advogado previdenciário ainda não peguei nenhuma situação dessa natureza. Bom, o empregado com jornada parcial no artigo 3º ainda diz que cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela assegurada a seu serviço, mesmo na hipótese de o benefício ser pago pela Previdência Social. Então, cabe à empresa recolher essa contribuição. A contribuição, né, de que se refere o parágrafo 3º, terá como base de cálculo a remuneração integral que a empresa pagava à empregada antes da percepção do salário maternidade. Na hipótese prevista na cabeça do CAPT, o valor do salário maternidade será de pelo menos um salário mínimo. Tá? Lembrando que a remuneração aqui, quando a remuneração é inferior ao mínimo, a segurada deve complementar essas contribuições para que tenha validade, para que ela possa receber aí o benefício. E a empresa deve conservar durante um prazo decadencial de que trata o artigo 348 os comprovantes de pagamento a que se refere o parágrafo 2º para exame pela fiscalização. Ou seja, a empresa ela deve guardar toda a documentação que comprova aquela ali remuneração, aquela contribuição, aquele pagamento. Perfeito? Bom, seguradas desempregadas, como é que funciona o cálculo? Como assim, segurada desempregada tem direito a salário e maternidade? Tem. Por que tem? Porque ela está em período de graça, a gente já estudou lá no artigo 15, né, da 8213, que os segurados, ele conserva para todos os fins direito à percepção de benefícios enquanto está no seu ali, período de graça, tá? Então, durante o período de graça, ele vai ter direito a todos os seus benefícios. E aí, agora eu estou no período de graça. Como é que eu faço o cálculo desse benefício aí no período de graça? Tá? Vai ser 1/12 da soma das 12 últimos salários de contribuição, apurado em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas, tá? Então, olha, aqui, imagine a situação. Lembra lá do período de graça? A gente tem período de graça de 6 meses para facultativo, né? Esse período de graça para os outros tipos de segurados obrigatórios, é de pelo menos 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12, se tiver 10 anos de contribuição ininterrupta, sem perda da qualidade de segurado, e ainda pode ser acrescentado para o empregado mais 12 meses se ele receber seguro-desemprego. Então, a empregada, por exemplo, ela chega a 3 anos em período de graça. Então, imagine que a segurada ela foi demitida lá em 2019, passou janeiro de 19, ó, 19, 20, 21, 22. Digamos que a criança nasce agora em dezembro de 2021, ou seja, ela ficou 2 anos inteiros sem contribuir, né? Ou seja, não tem nenhuma contribuição nos últimos 12 meses. E aí, como é que funciona? Vai pagar salário mínimo. Mas se essa mesma empregada, ela tivesse no período de graça, acabei de ser demitido, acabei de pedir demissão, saí do emprego e ganhei neném ou adotei, por exemplo, tá? Nesse caso,
vai seguir aquela regra da última remuneração e tudo mais, que ela está ali dentro. Ah, Salomão, mas a última remuneração não, porque ela está desempregada. Verdade, ela está desempregada, então vai tirar a média dos últimos 12 meses. Se nos últimos 12 meses ela recebeu sempre R$ 6.000, esse vai ser o valor aí do benefício, se o valor for igualzinho. Tá? Espero que esteja dando para entender. Se você está assistindo a aula aqui gravada na plataforma, ficar com dúvida, comenta aqui. Professor, no minuto tal o senhor disse tal coisa, fiquei com dúvida. Me explica novamente, diga qual é a sua dúvida para facilitar, para que a gente possa estar te respondendo com mais assertividade. Tá bom? Olha só, aplica-se a segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurado, na forma prevista no artigo 15 dessa lei, disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Ou seja, já era aplicado no INSS, mas revisto judicialmente. Todavia, agora, a previsão legal prevalecendo a lei. O que já era aplicado? O INSS, para seguradas empregadas, ele pagava a média dos últimos 12 meses. Só para que fique claro, quando a gente fala assim, Salomão, como assim pagar a média? No mês, a pessoa que paga, por exemplo, um salário de contribuição de R$ 2.000, ela vai pagar 20% de R$ 2.000, ou seja, ela paga R$ 400. Significa que ela vai receber R$ 400 de benefício? Não. Quando o sistema faz o cálculo, ele olha R$ 400 de contribuição, ele entende automaticamente que aquilo ali é 20% de algo. R$ 400 é 20% de quanto? De 2.000, portanto, é R$ 2.000 o valor do benefício. Tá joia? Se a média total for R$ 400, ele está entendendo que o valor dessa contribuição de R$ 400 corresponde a R$ 2.000, portanto, o benefício vai ser aí de R$ 2.000. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui para a gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.